Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, o Timão voltou a brilhar. Corinthians jogou demais, 3-0 fora os ameaços. Foi 3-0 fora o baile. Corinthians jogou muito. Roger Guedes, meu filho, continue assim. Que golaço foi aquele, hein? Que golaço, Roger Guedes. Roger Guedes fez 2 gols e um deles foi uma pintura. O William marcou o terceiro de pênalti. Corinthians jogou demais. E aí, efetiva esse treinador aí ou vai em busca de um português? Comente aí. Fernando Lázaro, já pode ser efetivado? Deixe seu comentário aí. Rapaziada, antes de mais nada, peço pra você que fortalece com um like, se inscreve no canal e ativa o sininho, dá essa moral pra nós aí. Vou deixar aqui o crédito por direitos autorais, a ESPN. O link da ESPN tá na descrição por crédito de direitos autorais. Sem mais enrolação, eu tô feliz demais com o Timão e vamos pro vídeo, porque até rimou. Vamos lá, rapaziada, fortalece aí e é nóis. Primeira vez dos 5 juntos como titulares, né? Estiveram em campo em 2 ocasiões dentro do Campeonato Paulista, mas apenas por alguns minutos, e hoje começaram os 5 contratados, os badalados. 5 contratados do Corinthians foram titulares hoje, Vitor Birner. Bem-vindo. Com razão, badalados. Não há nenhuma dúvida que esses jogadores tecnicamente vão acrescentar bastante ao Corinthians na temporada, e a questão vai ser como isso vai ser organizado para o time coletivamente também ser forte. Hoje o Bernardo, eu diria que foi mais idealista do que pragmático na maneira de jogar futebol. Principalmente no segundo tempo, quando acho que o seu treinador acreditava numa queda do Corinthians que vem acontecendo em outros jogos por causa da parte física. O time do São Bernardo foi para cima, deu espaço. Aí você vê o Corinthians com muita qualidade para achar um passe, consegue fazer o gol. Roger Guedes com espaço para jogar em velocidade, no contra-ataque, não como um centroavante de fato, né? Porque para dificultar para o Roger Guedes, você fecha os espaços, você cria o jogo de contato físico, você obriga o jogador a se movimentar, a sair da área, no meio de linhas bem fechadas, que é o que pode dificultar mais para esse time do Corinthians, que ainda tem um problema, que a gente viu no primeiro tempo. Conseguir trocar passes com mais velocidade e acertar a movimentação, o que é uma coisa que virá com o entrosamento, com o trabalho coletivo. Agora, no segundo tempo, o Corinthians voou, sobrou em campo, melhor atuação da equipe usando os equívocos que o São Bernardo deixou, e tem que destacar, não só pelos gols. Já no primeiro tempo, quando o Corinthians teve um pouco mais de dificuldade, o William era o melhor em campo. A gente vai falar muito dele aqui hoje no Linha de Passe, já disse outras vezes, vou repetir, dos atletas que atuam no futebol brasileiro, o único que pode ser comparado a ele em tamanho de carreira, para mim, é o Felipe Luiz, e ainda fica abaixo. Vamos falar individualmente, né, do quinteto que começou pela primeira vez como titular. Então, eu concordo com os elogios do Vitor ao William, achei que ele foi o melhor dos 5. Talvez o Renato Augusto tenha se aproximado dele pela influência do Renato no tipo de jogo que o Corinthians faz. Mas mesmo quando as coisas não vão muito bem, o Renato é um cara que a bola passa quase sempre por ele. Ele é o jogador de quem se espera o passe diferente. Ele tem a melhor leitura de longe de todos os jogadores do Corinthians. Isso a gente já sabe, não é novidade. Juliano, bastante voluntarioso, também muito influente. E sem o espaço, o Corinthians não conseguiu produzir. No segundo tempo, o gol sai muito no começo. E aí é bom ressaltar, né? Quer dizer, o gol sai no começo porque o São Bernardo também concede um espaço que até então a gente não tinha visto, o que permite ao Roger Guedes, que acho que foi premiado pelo sacrifício, porque para mim ele é sacrificado nessa posição. Eu acho que o Roger Guedes continua achando que ele rende muito mais jogando pelo lado, né? Que ele vai funcionar melhor para o Corinthians jogando pelo lado e não como centroavante. Pô, mas você está falando isso no dia que o Roger Guedes faz 2 gols? Estou falando no dia que o Roger Guedes faz 2 gols, porque ele precisou que aparecesse essa possibilidade para fazer o gol como ele fez, principalmente o primeiro gol. Quer dizer, ele é um cara que jogando nessa posição vai funcionar quando houver esse espaço. Quando não houver, ele não é o cara para fazer essa... Na minha opinião, se eu fosse o treinador do Corinthians, eu deixava o Roger Guedes livre. Daria liberdade para ele, flutuar para os 2 lados. Deixa ele ali, falso 9, dá liberdade. Não deixa ele só como centroavante. Porque centroavante, para ele ficar lá parado lá, não vai dar certo. O Roger Guedes é um jogador que gosta de liberdade, é um jogador veloz que gosta de se locomover. Então, dá liberdade ao Roger Guedes, deixa ele lá,
Fica aí, Roger Guedes. Faz só golaço. Faz golaço que a gente vai ser campeão. É claro. Para partir em velocidade. Partir foi o que ele fez no segundo tempo, porque tinha o espaço. Com velocidade, com habilidade, ele tem tudo isso. Ele em geral, usa isso jogando pelo lado. Agora, ele teve a possibilidade de usar essas qualidades no segundo tempo, logo no início. E claro que depois do gol, o Corinthians teve mais espaços e por isso conseguiu chegar aos gols. Mas eu continuo achando que o Roger Guedes vai ser importante pelo lado, até para reforçar um ponto que o Calçade falou, acho que o Corinthians está caindo muito para o lado esquerdo do campo. Já foi assim contra o Ituano, e contra o Ituano era o Mantuan que estava jogando por ali. Né? Já foi assim naquele jogo, porque o Juliano era teoricamente o cara para jogar do lado direito. Só que o Juliano, ele cai para o meio mesmo. Ele joga muito mais centralizado do que pela direita. Só que contra o Ituano, o Fagner chegava muito por ali. Então era o corredor aproveitado pelo Fagner. Hoje não foi assim. Hoje, o Fagner ficou muito mais, talvez, preocupado com o Silvinho, que caía por ali o tempo todo nos contra-ataques do São Bernardo. Então, não foi um Fagner tão ofensivo como o que a gente viu na última partida. E, por isso, o Corinthians, principalmente no primeiro tempo, estava dependendo completamente do William. O William aberto pelo lado esquerdo. Eu ainda acho que um Corinthians com o William de um lado e o Roger Guedes do outro vai ser um Corinthians que vai dar muito trabalho para o adversário. Claro, é preciso resolver a questão do centroavante, né? Se vai ser o Jô, se vai ser um contratado, se vai ser um outro jogador dessa equipe que pode ser improvisado ali, que não o Roger Guedes, eu não sei. Mas ainda acho que essa possibilidade de Roger Guedes de um lado e o William do outro é uma possibilidade para o Corinthians levar muito a sério. Só um detalhe, é possível ter o Juliano na direita e ter um time que jogue por ali também. Lógico, características diferentes e tal, mas temos que lembrar do Jadson, jogando aberto na direita, com o Tite ali, mas um time muito bem treinado, né? Com o Malco do outro lado, voando, a velocidade, o agudo. O Ituano até jogou, né, Birner? Então, assim, o que eu estou dizendo, hoje não jogou muito por ali, aliás, não jogou nada por ali no primeiro tempo, principalmente, porque o Fagner não estava subindo. Eu acho até que deve ter um pouco dessa ideia, né, do Lázaro, de, ao colocar o Juliano pela direita, fazer com que ele caia para dentro e abra o corredor para o Fagner, que é um baita atacante, embora lateral. O Fagner na frente, a gente o que justificaria ter o Fábio Santos atrás, que vai marcar melhor. Isso. Né, do que o Piton. Agora, o grande dilema do Corinthians, e o Campeonato Paulista não vai mostrar isso, ou pelo menos a maior parte dos jogos não vai mostrar, vai ser o time sem a bola, porque com a bola o time tende a evoluir. Isso é praticamente inevitável, pela qualidade dos jogadores, pela inteligência. Tem muitos jogadores de nível bom. A questão é sem a bola, porque você fala 4-1-3-2, podia jogar um volante, né? Juliano de um lado, Paulinho, Renato Augusto, na frente William e Roger Guedes. Os dois se movimentam bem, confundem a marcação adversária, Paulinho chegando na área como terceiro atacante para complicar os adversários, dois construtores atrás, os laterais avançam, fica um, faz linha de 3, dá para jogar. Mas quando for enfrentar grandes equipes, sem a bola, o que esses jogadores fazem? Quanto eles conseguem recompor? No 4-1-3-2, o Kudê usa muito. Você agride bastante na marcação à frente. O time aguenta a temporada assim, com esses atletas? Dá para fazer o perde-pressiona? Difícil. Então, na minha opinião, mano, o Corinthians tem que reforçar sim lá atrás. Porque, ultimamente, o Corinthians veio levando gols de times pequenas, vamos dizer assim. E isso é preocupante, porque Libertadores e Brasileirão é só cobra criada. Então o Corinthians tem que reforçar sim um pouco atrás. Eu concordo com o Birner aí nesse quesito. Rapaziada, chegou até aqui, fortalece no like aí, dá essa moral pra nós aí. Vamos continuar aqui ainda. Eu vejo muitas soluções do time com a bola e não consigo pensá-las, e aí entra no que o Calçade disse, em colocar todos juntos quando o time não tiver a bola e enfrentar grandes equipes. Tá, é isso que eu queria entender e eu acho interessante que vocês se aprofundem nisso, para o torcedor corintiano, principalmente, que está nos assistindo, o porquê de vocês desconfiarem que esses 5 não podem atuar juntos todas as vezes, entre aspas, muitas vezes. Eu não diria todas as vezes, né? Não diria todas as vezes, eu diria dependendo do tipo de oponente. Tá. Né? Porque... Então a dificuldade seria na recomposição? Porque assim... Para parar o oponente. A partir do momento que esses jogadores foram contratados, o time do Corinthians mudou de nível. E com essa mudança de nível vem uma expectativa de desempenho, principalmente
boa parte da torcida, que é de disputar, junto com os 3 times que são candidatos a tudo aqui no Brasil e na América do Sul, a parte mais importante do ano. Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Copa Libertadores. É time para ganhar? Não, talvez não seja time para ganhar agora, embora As Copas dá para brigar. As Copas dá para brigar. Então, Pontos corridos mais difícil. Exato. Embora tenha alguns jogadores de mais idade e não dê para você olhar para essa equipe e entender que ela, assim, com esse grupo, vai estar em alto nível por esse 3 elenco anos. do Corinthians, pela característica dos jogadores, entre elas a idade, né, mais elevada, o Corinthians com seus jogadores acima dos 30 anos. Exigir isso desse elenco do Corinthians é utopia ou, de repente, a chegada de um técnico pode melhorar essa questão, tornar o Corinthians mais intenso quando tem a bola, porque muitas vezes ele tem dificuldade, e o primeiro tempo hoje mostrou isso, né? De ser um pouco mais veloz e abrir os espaços contra os adversários, e principalmente nessa questão da recomposição, marcar e roubar a bola do adversário. É possível que um técnico que pregue esse tipo de jogo possa melhorar esse aspecto no elenco do Corinthians, ou você não imagina assim? Paulo, eu acho que isso precisa e deveria nortear a contratação. A gente falou aqui, vamos lembrar o Corinthians no ano passado, que tinha uma atuação bem frágil no Brasileirão, aí foi subindo a ponto de se classificar para a Libertadores, subiu sem jogar a Copa do Brasil, porque caiu fora, subiu porque já não estava na Libertadores, só tinha o Brasileiro. Agora você tem um Corinthians que gerou na torcida uma expectativa enorme, vai lotar a Arena novamente, é a Libertadores, vai em cima, aí vem Brasileirão, quarta, domingo, quando não forem 3 vezes por semana, num Brasileiro ali empacotado, porque tem Copa do Mundo, começando em novembro, então vai ser um ano terrível para qualquer clube brasileiro. Então, para aquele que ainda não está pronto, mais ainda. Então, você tem que ter um treinador que desenvolva as conexões dentro de campo, que entenda cada jogador, mas, acima de tudo, que saiba usar o banco de reservas. Eu acho que se um bom treinador consegue mesclar bem e usar bem o banco de reservas do Corinthians. Rapaziada, então é isso aí. Rapaziada, conto com você para fortalecer um like, se inscreve no canal e deixa a sua opinião. Corinthians está ficando imbatível? Comente aí e tamo junto e vai Corinthians!